Deus Todo-Poderoso, no nome sem igual do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, queremos entrar mais uma vez na presença santa do Senhor, para Te agradecer ao Senhor, por mais um dia que temos estado com vida e com saúde, estado com fé, mesmo com lutas, tribulações, meu Deus, mas não desanimados. Meu Deus, o forte cansa, mas não desiste, não para, desânimo não domina, nada domina, a força vem do Senhor. Perdoa nossas culpas debaixo do sangue do Cordeiro, ó Pai, e fala conosco nessa noite, no nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite com Jesus, graças a Deus, quem nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho, de São João, capítulo 6, versículos 65 ao 69. 65 a 69. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andaram com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Podeis assentar. Fundamento, alicerce. Uma casa tem que ter alicerce. Mombrana vai falar aqui de um prédio que foi construído e estava muito bonito, se via muito bonito, mas não tinha ninguém lá e nem ia ter, porque assim que o prédio ficou todo pronto, ficou-se sabendo que ele estava construído sobre uma pedra falsa, chamada pedra sabão, e aquilo não dava sustentação e poderia cair a qualquer momento. E o irmão Brana diz que aquilo não prestou, senão para causar o suicídio do empreiteiro. Quando o empreiteiro tomou aquele prejuízo todinho, ele suicidou-se. Então o fundamento é aquilo sobre o que nós temos que estar edificados. Efésios capítulo 2, 19 e 20. O cristianismo está edificado sobre o quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, é a última pedra, mas está edificada, a base vem dos apóstolos e dos profetas. Eu acho impressionante como as pessoas aceitam uma religião, batem firme em defesa daquela religião, só com argumentos sem ter nenhum fundamento. Com argumentos sem ter nenhum fundamento. As pessoas chegam e falam sobre assuntos. Dízimo. A dízimo era para viúva e para órfão. Vou lhe mostrar na Bíblia. Eu digo, me mostra. Porque, irmãos, cada pessoa tem um jeito. Cada pessoa tem um jeito. Irmão Bruno falou que aparecia um problema, Pedro arrancava da espada, e João se abraçava com Jesus e o André se ajoelhava no chão para orar. Se eu quisesse ser, ainda preferia ser o Pedro. Porque com toda a precipitação de Pedro, com toda a agitação de Pedro, Jesus ainda deu a chave do reino do céu na mão de Pedro. Apesar de tudo isso, João era do amor, mas não recebeu a chave do reino dos céus. André era da oração,
e não recebeu a chave do reino dos céus. Então Pedro recebeu a chave do reino dos céus. Fundamento. Para que iremos nós? Somente de ti procedem as palavras da vida eterna. Eu diria que eu sou meio Pedrão mesmo. Sou agitado, sou decidido. Quando é para decidir, eu não, como diz o outro, entro logo de carrinho, uma expressão do futebol, entro logo de carrinho, entro logo para, quando é para decidir, onde vou para decidir. Eu acho bonito. Mesmo quando aquele anjo chegou para Josué, né? Chegou lá, apareceu para Josué. Josué pegou a espada e disse assim: tu é um dos nossos ou do nosso inimigo? Eu não creio que Josué chegou: ei, como é que vai? O senhor é do nosso ou é do nosso inimigo? Eu creio que não. Eu creio que Josué já pegou a espada, você é do nosso, já foi para cima. É do nosso ou do nosso inimigo? Então eu perguntei para o rapaz: pois me mostra. Se você me mostrar isso agora na Bíblia, que dízimo era para viúva, dízimo era para órfão, eu vou contigo para a tua igreja agora. E as pessoas falam as coisas, irmãos, sem terem lido. Eu falei: pois me mostra. Vou te mostrar. Não mostra. Agora eu mostrei para ele para quem é dízimo na Bíblia. Para quem que é dízimo na Bíblia? Dízimo é pagamento por exercício de ministério. Dízimo é recompensa de Deus pelo sacerdócio que os levitas exerciam. O dízimo foi dado à tribo de Levi como herança. Números 19. Leia lá: Deus deu os dízimos, não deu herança no meio da tribo de Israel. Para cada um dos da tribo de Israel, Deus deu terras. Terras e mais terras. Terras para um criar em gado. Terra para os que iam plantar. Aquelas terras eram próprias para isso. Na sabedoria, da visão de Deus, Deus deu tipo certo de terra para aquilo que eles iam fazer. Para quem ia criar gado, Deus deu terra boa de pasto. Para quem ia fazer lavoura, Deus deu terra boa de lavoura. Mas aos levitas foi dito: não te será dado nenhuma herança. A tua herança virá do Senhor. E os dízimos foram dados como herança. Vamos ler aqui. Números 18, eu falei 19. Vamos ler aqui, porque é aquilo que eu falei de chegar e decidir, mostrar. Não simplesmente ameaçar, né? Estou em Deuteronômio. Mas se você disser uma coisa, você tem que mostrar pela Escritura. Números 18. Aleluia. Versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce o ministério da tenda da congregação. Os dízimos foram dados porque eles prestavam um trabalho para Deus, prestavam um ministério. No 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança. Herança é aquilo que você ganha por direito adquirido. Por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Então os dízimos eram dados aos levitas, à tribo de Levi. Agora, a tribo inteira, irmãos, participava dos dízimos. Se ali houvesse viúvas, levitas, elas comeriam dali. Se ali houvesse órfãos, levitas, eles comeriam dali. Mas o dízimo foi dado como herança pelo ministério que eles exerciam. Se você pegar um dicionáriozinho bíblico desse aqui, claro que nós cremos
na teologia, no estudo sobre Deus, até onde ele vai certo com Deus, até onde vai certo com a palavra. Lá diz que sacerdócio era lá do templo, sumo sacerdote, todas essas coisas, era onde diz: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. Mas nós temos a informação na Bíblia que aqueles levitas moravam de cidade em cidade, nos arredores da cidade, e prestavam serviços pastorais, de orientação ao povo. Então o dízimo não foi dado gratuitamente, foi dado por um serviço prestado. As pessoas hoje estão querendo ser levitas, nós não temos mais levitas. Os ministérios que nós temos na graça, principalmente os ministérios relativos à igreja, estão em Efésios capítulo 4, versículo 11, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esse é o ministério que é dado em Cristo, Cristo colocou na igreja. Nós não temos mais levitas, porque não são da tribo de Levi, mas relativamente falando, quem serve ao Senhor tem ministério do Senhor. Então tem a herança do Senhor. As pessoas dizem as coisas sem poderem provar. As pessoas dizem as coisas sem poderem provar. As pessoas vêm falar sobre religião. Irmão, o que é religião? Não existe religião, existe sim. Existe sim. A religião pura para com o Pai, Tiago falou, né? É esta. A religião pura para com o Pai é esta. Então a Bíblia fala que você tem que ter uma religião. Qual é outro versículo que fala em religião? Se alguém não refreia sua língua, a religião desse é vã. Nós não podemos marginalizar por causa do que acontece errado, marginalizar tudo, dizer que tudo está errado. A religião tem que existir. Religião quer dizer religar, vem do latim, quer dizer religar. O homem precisa ser religado com Deus. Agora, obviamente que não é uma denominação que vai religar o homem com Deus. O que vai religar o homem com Deus é Jesus Cristo através da palavra. Mas é religião. Nós não podemos sair fora do termo. Religar com Deus. Você tem que ter uma religião. A Bíblia fala religião. Pega aí, Rodrigo, pega aí sobre religião aí. Rapidinho aí, os versículos da Bíblia aí. Aleluia. Agora, nós vamos ler aqui. Prosseguindo nessa mensagem. Sim, nós temos que ter fundamento. Eu vi uma postagem lá, né? Os católicos lá. Você começa a entrar lá no meu Face lá, entraram, vão tomar tinta. Joga tinta, toma tinta, né? Que orando para que os protestantes se convertam de novo, a religião de onde saíram, a religião verdadeira. Quem foi que falou que a Igreja Católica é a religião verdadeira? Quem foi que falou que a Igreja Católica foi deixada por Jesus Cristo? Na Bíblia, o único nome que é dado são cristãos. Lá em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, eles nunca foram chamados de católicos. Nós temos um grande fundamento, irmão, uma grande coisa sobre o qual nos firmarmos, porque a Bíblia foi escrita, o primeiro livro foi no ano 59, foi o de Marcos. O segundo livro foi o de João, de Mateus, no ano 60. O terceiro foi o de Lucas por volta do ano 67. E o de João foi escrito por volta do ano 100. Se Jesus fundou a Igreja Católica, morreu no ano 30, 30 anos depois ainda não tinha o nome da Igreja Católica na Bíblia. 70 anos depois que João morreu por volta do ano 100, ainda não tinha o nome da religião católica na Bíblia. Portanto, não existe fundamento, não existe algo no que nos firmarmos que a Igreja Católica foi deixada por Jesus Cristo. A Igreja Católica foi fundada por Constantino no ano 325 depois de Cristo, quando através de um decreto, ele decretou que a religião era católica, onde a palavra católica no latim quer dizer universal. Então o nosso fundamento é a Bíblia, nosso fundamento é a palavra. Aleluia. Tiago 1,27. Rapidinho. Tiago 1,27. Qual é o outro versículo lá? Procurei. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É religião ou não é? E aquele que não refreia a sua língua, a religião dele é vã, onde é? Eu creio, é Tiago também, não? Deve ser bem no primeiro aqui, não é não? Tiago,
Tiago 1:27. 1:26. Ah, pronto. Pronto, é 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, de acordo com a Bíblia, você tem que ter religião para se salvar. E Jesus colocou a chave do reino dos céus na mão de Pedro. E Pedro representava um guia da igreja. Aleluia. Então tem que ter religião sim. Porque nós não cremos em denominações. Há uma religião verdadeira, uma religião pura. Esta se baseia na palavra. Aleluia. Agora, começando aqui com o 96. Mensagem para quem iremos nós. Era do dia 4/6/1960. E quando o Filho de Deus brilha sobre um coração, aleluia, vida eterna vem à existência. Filho de Deus brilha sobre um coração, vida eterna vem à existência. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. O versículo da Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão Bruno diz: a caminho, a verdade e a luz. Isso não altera, não quer dizer que o irmão Bruno está alterando a Bíblia. Aí estão 3 razões pelas quais deveríamos vir a Jesus. Porque Jesus é o caminho. Agora, se o caminho não é uma religião, o caminho é Jesus. Aleluia. Não é uma denominação, o caminho é Jesus, é o Filho de Deus, é Deus em forma humana. Jesus é a verdade. Amém. Aleluia. E também é a luz. Aí estão 3 razões pelas quais deveríamos vir a Jesus. A quarta é: Jesus é a única fundação segura e firme sobre a qual qualquer coisa pode ser edificada. Aleluia. Jesus é a fundação. Ele é o Filho de Deus feito homem, Filho de Deus que desceu em forma humana. Ele é a ligação de Deus com o homem. Jesus é a nossa ligação, quem nos liga. Aleluia. Jesus é a porta do céu na terra, irmão. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim acha pastagem e sai, se alimenta e tem vida eterna. Aleluia. Isso mesmo. É a única fundação sobre a qual todas as outras fundações são areia movediça. A igreja de Cristo não está edificada sobre Papa. E a igreja de Cristo sequer esteve edificada sobre Pedro. A igreja de Cristo esteve edificada, foi sobre a revelação de quem era Jesus. Amém. Quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus não estava se referindo a Pedro, Jesus estava se referindo à revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação que te dá a vida eterna. Essa é a revelação que nos dá a vida eterna. Aleluia. Em Cristo a rocha estou firmado, qualquer outra terra é areia movediça. Muitas pessoas edificam sobre riquezas. Elas tentam trabalhar para ver quanto dinheiro podem ganhar e dizem: se eu não puder gastá-lo, meus filhos gastarão um dia depois de mim. O que isto causa? Leva de volta a escravidão. Você se torna escravo do seu dinheiro. Pessoa escravo do dinheiro. Não é ela mais que controla o dinheiro é que controla ela. Muitas pessoas talvez não. Você não precisa ser um milionário. Você não precisa ser um milionário para ser isso, para ser escravo do dinheiro. Aleluia. Irmãos, tem pessoas que têm dinheiro e o dinheiro faz mal a ela. Tem pessoas que não têm dinheiro e faz muito mais mal do que se tivesse. São invejosas, são desonestas, tudo tentando dinheiro. E não sai vamos dizer assim, lá de baixo. Você se torna escravo do dinheiro. Muitas pessoas, você não precisa ser milionário para ser escravo, basta cobiçar o dinheiro. E é tão culpado quanto um milionário. Já pensou? A usura. Já pensou? A usura, né? Basta cobiçar o dinheiro e é tão culpado quanto um milionário. Está vendo?
a simplesmente centavonários. Pessoas que fazem questão por centavo. Coitado, o outro pelo menos é milionário, eles são centavonários. Pode achar dele já. São centavonários, né? Coitado, brigando por centavos, centavonários. Agora, sobe um pouquinho agora aí. Deixa nessa posição, sobe um pouquinho. Tá bom aí, tá bom aí. Centavonários, brigando por centavos. Aleluia. Quanto milionários, está vendo? Há simplesmente tantos centavonários quanto milionários que estarão no inferno por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O salmista falou: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. A Bíblia não está contra, o irmão não vai falar que a Bíblia não está contra quem é rico. O irmão está falando que às vezes faz mais mal para o pobre do que para o próprio rico. Está vendo? Porque é a sua atitude a respeito, o que Deus lhe tem dado. Agora, se você edifica sobre riquezas, isso cairá. Juntai tesouros onde o ladrão não rouba, nem mina, nem o ferrugem consome, nem a traça. Juntai tesouro no reino dos céus. Então há uma grande coisa sobre a qual a América está tentando edificar. Ela está tentando edificar sobre a fundação da popularidade. Ela está tentando edificar sobre da popularidade. Mocinhas, mocinhos, olham para eles, os astros da televisão, astros do cinema, tentam agir como eles, vestir-se como eles, personificá-los. O que isto causa? Conduz a uma vida arruinada de caos. Um artista desse aí não pode sair com coisa mais ridícula. Na Copa do Mundo é aquele Ronaldinho lá, deixou só um bombril, um pedaço de bombril aqui. Você via cheio de gente com aquilo, um pedaço de bombril. Era só um pedacinho assim, ó. Parecia mais com um pedaço de bombril do que cabelo. Então eu via cheio de menino com aquele bombril raio na cabeça, imitando aquele bombril na cabeça. Que pobreza de espírito, irmãos. Que pobreza de espírito imitador. Conduz a uma vida arruinada de caos. São palha e feno, os quais serão queimados no juízo. Jesus é a única fundação segura. Aleluia. Essa é a razão porque deveríamos vir a Ele. Ninguém mais tem essa fundação. Riquezas não a tem, popularidade não a tem. Quando nós vimos aqui, aquele homem rico tentou afirmar a sua felicidade sobre a riqueza. Ele disse: tens muito bens em depósito, minha alma. Eu vou derrubar esse celeiro, vou mandar construir outros maiores, ainda vai encher. Come, descansa, come, bebe e folga. E no outro dia ele morreu. Ficou para quem? Ele mesmo não usufruiu nada. A edificação dele não sustentou. Aleluia. E hoje temos tanta fundação de edifício. Nós simplesmente, o povo americano não consegue fazer nada. Domingo eles têm de fazer a cerca. Domingo é dia do Senhor. Domingo eles têm de fazer a cerca, eles têm de fazer isto. O que você está fazendo? Você entende o quê? Seu edifício vai ser feito em pedaços muito em breve. Essa fundação é areia. Irmão Brana disse, eu trouxe com aquela mulher: você não foi na igreja domingo? Irmão Brana, eu fui lavar roupa. Interessante, a pessoa tem segunda, de manhã, de tarde e de noite, não lava roupa. Tem terça, de manhã, de tarde e de noite. Quarta, de manhã, de tarde e de noite. Quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, vai lavar roupa. Domingo é o dia do Senhor. Aí a irmã Bruna disse: você deveria ir à escola dominical. Ela disse: eu não sou uma velha igrejeira,
Irmão Bruno disse, eu pensei que você fosse cristã. Irmã, quando você não vem na igreja, pode ser domingo, pode ser quarta, pode ser sexta, se você não vem só porque você não quer, irmão Bruno disse, você é um mau testemunho para os outros. Você é um desencorajador dos outros. Mau testemunho. Irmão Bruno criticou, as pessoas ficam em casa assistindo, naquele tempo era um programa Nós Amamos Suzy. Irmão, vamos esquecer a Suzy. O que estava errado era principalmente ela ficar em casa. Você fica em casa e não vem para o culto, irmão Bruno falou, está errado. Essa fundação era solta. Muitos de nós edificando sobre instrução. Veja o que o irmão Bruno fala aqui. Nós nem ao menos conseguimos professores para irem à escola. Estávamos falando sobre isso agora. Está bem, escola está bem em seu lugar, mas nunca tomará o lugar de Cristo. A escola está bem, tem que ter a escola, irmão. Não, Senhor. Agora nós nem ao menos, não conseguimos nem ao menos professores. Nossos adolescentes são tão grosseiros. A humanidade está ficando cada vez mais fora de padrão. Irmão, hoje, a gente vê um menino, que pensamento fraco. Se o outro vestir uma camisa de um time aí, claro, eu não creio que crente deve vestir camisa de time. A não ser que seja onde que você tem. Aí tudo bem. Você não está vestido por causa do time, está vestido porque é que você tem. Se você aparecer com a camisa do Ceará, outro diz, sai daqui, senão eu te mato, que eu sou do Fortaleza. Pois no meu tempo, quando um era do Ceará e o outro era do Fortaleza, ficava brincando, ficava teimando um com o outro com brincadeira. Hoje faz é ameaçar, que pensamento, a grosseria está aumentando, não tem mais um diálogo. Nossos adolescentes são tão grosseiros. A coisa que mais tem é adolescente grosseiro em casa. No meio da rua são uma seda, com os vizinhos são uma seda, nas escolas são uma seda, dentro de casa são as cobras cascavéis. Responde tudo no grito. Moços e moças. Rejeitar. Não trouxe celular aqui para atendedor, trouxe celular para cronometrar aqui, né? Depois a gente liga, né? Nós nem conseguimos. Nossos adolescentes são tão grosseiros que as pessoas não querem nem tentar ensiná-los. O pequeno Oswald e Liz e todos eles porão o professor a correr do edifício. Eles farão protestos, eles farão greves, eles fecharão a escola. Eu não os culpo, eu também não seria professor se pudesse evitar. Mas estávamos falando a respeito de instrução. Agora isso está bem, instrução. Não queremos um monte de ignorância, mas queremos instrução em seu lugar. Mas o problema hoje é que nós tentamos educar nosso púlpito. Púlpito não funciona sob educação, púlpito funciona sob unção. Aleluia. E quando fazemos, deixamos o caminho. E Cristo é essa fundação, e esse caminho. Quando colocamos instrução, a instrução está bem. Mas ouçam, muitas vezes, a instrução conduz ao demônio da instrução. E esse demônio da instrução conduz a um sabe-tudo. A instrução conduz ao sabe-tudo. E quando é um analfabeto que quer saber tudo? Pior do que um instruído que quer saber tudo, irmão, é um analfabeto que quer saber tudo. Dá pena de ver, às vezes, analfabetos. Isso está mais relacionado ao próprio espírito da pessoa do que a grau de instrução também. Já me deparei com um analfabeto que você não pode ensinar uma coisa a ele, ele não sabe de nada. Mas pense que só quem acha que sabe é ele. Sabe de nada, mas só quem acha que sabe é ele. Então, mas o irmão Bruno está falando, a instrução tomar o lugar da fé. E quando você chega lá,
Então você torna um infiel e nega a Cristo. Já pensou? A instrução chegar a negar a Cristo, não se pode edificar sobre a fundação da instrução. Nem podemos edificar isso sobre poderes políticos, muito menos no Brasil. Porque no Brasil tudo que é de política é falsidade, é ladroagem, é roubalheira. Você diz, ora, eu tenho interesse, eu sou democrata, eu sou republicano. Nos Estados Unidos só tem 2 partidos, os democratas e os republicanos. Aqui tem mais de 200, que é para poder tomar dinheiro do povo, tomar o dinheiro do governo. Nem podemos edificar, ambos partidos estão podres, e no Brasil aqui tudo está podre. Há somente uma fundação, edifique sobre Cristo, aleluia, Cristo, e Cristo é a palavra, aleluia. Irmão, eu gosto do fundamento. Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que crer. Eu não viria aqui se eu não confiasse que Jesus está aqui no púlpito, porque aqui é a palavra dele. Você tem que acreditar que quando a palavra sai daqui é Deus falando, irmão. É Deus falando sobre unção. Aleluia. Esta nação não tem necessidade de edificar sobre nenhuma fundação a não ser Jesus Cristo. Nenhuma outra fundação está colocada. Nenhuma outra fundação está sobre a qual se pode ir para o céu, Jesus Cristo. Nessa noite aqui, Jesus Cristo está nesse púlpito. E nessa noite aqui, o profeta está nesse púlpito. Tem alguém dizendo, coloca o profeta no púlpito. Irmão, onde estão lendo a mensagem do profeta? O profeta está sendo colocado no púlpito. Ou está sendo colocado Jesus no púlpito, ou está sendo colocado o profeta no púlpito. Nenhuma outra fundação é segura, a não ser a fundação de Jesus Cristo, aleluia. Há algum tempo atrás, em Nova York, eu estava viajando com um amigo meu, ministro. Eu disse, aquele grande edifício. Eu disse, olhe lá, ele tem provavelmente 50 lojas ou 60. É um lugar gigantesco, quão bonito ele é. Eu disse, bem, não há ninguém lá. Ele disse, não, e não haverá. Eu disse, qual é o problema? Ele me deu a estimativa de quanto aquele edifício aproximadamente custou em milhões para construir aquele edifício. Bem, eu disse, por que ninguém nunca se muda para ele? E disse, então logo que o edifício ficou quase completado, todo o exterior polido e tudo mais, disse, vieram a descobrir que a fundação não estava certa. Irmãos, qualquer religião, né? Eu falei sobre religião. O cidadão vem falar toda religião. Eu não falei toda, eu falei religião. Tem religião verdadeira e tem religião falsa. Religião é religião, mas não se está falando toda religião. A religião, só existe uma verdadeira, que Jesus falou, é o caminho. Ela foi edificada sobre algum tipo de pedra sabão, não uma pedra de verdade. Portanto, o edifício foi condenado, e deste modo somente servia para uma coisa, que foi para o empreiteiro subir ao topo e saltar para cometer suicídio. Suicidou-se. Não importa quão bom o exterior pareça, não há outra fundação que seja segura, senão a fundação de Jesus Cristo, aleluia. Nós não cremos em homens, nós não cremos em igreja. Quando chega na hora, nós temos que crer na igreja, temos que crer no homem, mas acima de tudo nós cremos no Senhor Jesus Cristo. México, uma bonita cidade. Eu estive lá há cerca de 2 anos, onde o bebezinho morto. Eu apanhei um homem naquela cidade faz pouco, mais bêbado do que podia, trazendo para cá. E ele disse, eu ouvi atuar uma vez, reverendo, doutor, ou alguma outra coisa assim. Ele é católico e ele disse, trazer uma menininha morta de volta à vida. Eu disse,
disse: sempre o respeitei. Ele soube que irmão Brando trouxe. Eu disse: o senhor conhece Jesus? Ele disse: eu sou católico. Eu disse: eu não lhe perguntei a que igreja pertence. Eu disse: o senhor conhece Jesus? Não adianta você ter uma igreja sem ter Jesus, irmãos. E eu lhe contei a história daquela pequena mulher católica em pé ali fora, às 9 horas da manhã, com um bebê morto nos braços, até às 10h30 daquela noite, chovendo a cântaros, e como o Senhor trouxe aquele bebê de volta à vida, eu não permiti que eu declarasse, até que o médico declarou: o bebê morreu. Irmão Bruno não permitiu, até que o médico deu um atestado de óbito. O bebê estava morto mesmo e foi ressuscitado. Ele declarou morto às 9 horas daquela manhã. Isso foi aquela noite às 10h30. O bebezinho está vivendo hoje, que eu saiba. Aleluia. Agora, e aquela cidade é uma bonita cidade, mas os edifícios estão todos começando a se inclinar para trás, porque eles estavam tão interessados em obter uma arquitetura dos dias modernos, em obter edifício formoso e polido, o que eu duvido que haja algum lugar no mundo que pudesse superá-los em beleza. Mas eles falharam em fundo o suficiente para chegar à pedra. Irmãos, não importa o quanto um edifício esteja bonito. Irmão Branco falou: essa cidade lá do México estava muito bonita, mas não foi colocado devidamente na fundação, e estava inclinando para trás, ia cair. Tem muita coisa que tem aparência, tem muita coisa que tem aparência, mas não vai longe. Não adianta o que está por fora, o que vale é o que está por dentro. Não adianta. O mancebo de qualidade, por fora, ele fazia tudo certo, por fora ele estava tudo certo. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele disse: quais? Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aí se fosse os adventistas, tinha dito logo assim: guarda o sábado. Jesus não falou guarda o sábado. Jesus: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Ele diz: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Todo mundo via ele por fora perfeito. Quando Jesus falou: falta uma coisa para você entregar para Deus, ele não podia entregar aquela coisa. Aquela coisa estava lá dentro, e aquela coisa era o amor às riquezas. Ele era rico, era o amor às riquezas. Ele era rico, ele não pôde entregar a riqueza dele para Jesus, né? Talvez Jesus tivesse dito, né? Jesus nunca falou que nem a Igreja Universal fala. A Igreja Universal fala assim: dê 1.000 que você recebe 100.000. Bom, espero que não tenha ninguém da Igreja Universal, viu? Se tiver, Deus me perdoe. Não é meu objetivo ofender ninguém, mas é porque isso é engano, isso é falso. Se você der 1.000, venda sua casa, bota numa fogueira, bota que vai pegar fogo, que você nunca mais vê. Você vai receber 10, recebe não, irmão. Se Jesus tivesse dito: qualquer um que der tudo pelo reino de Deus vai receber 100 vezes tudo nessa vida, a vida eterna. Não, era uma sempre de qualidade, tinha dito: isso é bom ser assim. Você já pensou? Se eu já tenho 100, eu vou receber 100 vezes tanto, vou receber 10.000. Jesus não falou para ele, Jesus falou assim: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e tu vai ter um tesouro no céu. Tesouro tem que ser no céu. Aí ele foi embora triste. Aí Pedro perguntou: mestre, quem poderá pois salvar-se? Quem poderá pois salvar-se? Quem poderá pois salvar-se? Aí Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que possuem riquezas, os que confiam nas riquezas. Aí Pedro disse: mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Mestre, eu não tinha muita coisa, eu tinha uma rede velha de pescar, que eu nunca ouvi falar que tem pescador rico. Pedro era pobre.
Eu tenho uma rede velha de pescar, eu deixei também, mestre. Jesus disse: não há ninguém que tenha deixado, por amor do reino de Deus, ou casa, ou pai, ou mãe, ou propriedades, ou riquezas, que não receba 100 vezes tanto nessa vida e na idade vindoura a vida eterna. Se Jesus tivesse dito: tu vai receber 100 vezes, ele tinha feito. Não, Jesus falou: vende e dá aos pobres. Primeira coisa que ele pensou foi que ia ficar pobre também. Então veja. Aleluia. Mas eles falaram o suficiente em chegar à pedra, chegar no alicerce. Esse é que é o problema. Eu quero o cronômetro aqui. Em nossas igrejas hoje, amigo, esse é o problema. Com os batistas, com os pentecostais. Temos de cavar como indivíduos e não depender de nossas igrejas. Aqui é onde a igreja não leva para o céu, irmão. Aqui é onde a igreja não leva para o céu. Se é igreja, você não vai para o céu. Você vai ter que estar numa igreja para ir para o céu. Perguntaram ao mensageiro de Deus: nós podemos ir ao céu sem igreja? Ele falou: não. Porque nós temos, o Brando falou, você tem que estar ligado em algum canto. O Brando usou essa expressão: você tem que estar ligado em algum canto, desligado, sozinho, isolado. Você não está participando do corpo de Cristo. Mas individualmente, você não pode depender da igreja, mas você tem que estar na igreja, irmão. O irmão Branco falou na mensagem de discernimento de espírito. Todo cristão deve ter uma igreja que ele chama de sua igreja, um pastor que ele chama de seu pastor, que respeite, sabendo que ele é um homem, pode falhar, mas Deus o colocou como teu guia. Parágrafo 165 da mensagem: respeito. Temos de cavar individualmente, você buscar Jesus Cristo, nós mesmos, até atingir essa pedra que Jesus mencionou. Edificação, fundamento dos apóstolos, dos profetas, ensino dos apóstolos e dos profetas. Você encontra a pessoa que diz: eu não creio em Pedro. Você nunca creria em Jesus se não fosse por através de Pedro, porque Pedro foi o primeiro que anunciou a salvação. Evangelho é boas novas de salvação. A Bíblia diz que Jesus usou os homens para pregar o evangelho para os outros. Nós nunca teríamos a Bíblia se Deus não tivesse usado esses homens. Eles colocaram o fundamento, nós temos que andar nesse fundamento que eles colocaram. Nós temos que atingir essa pedra que Jesus mencionou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é a única fundação verdadeira, verdadeiramente. Então, outra coisa, em quinto lugar, e nós vamos parar aqui. Eu gostaria de dizer isto: ele é a única felicidade, paz bem-sucedida e segura. Amém. Jesus é a fonte da felicidade. Essa é a razão porque nós vimos a Ele. Eu sei que você pode rir como um idiota, ou pode sair por aí e até ficar histérico, por causa de algum gracejo que algum astro do cinema tenha soltado, ou algo assim. Ou alguém pode beber um pouquinho demais e rir como se fosse um lunático, mas isso não traz paz. Não há nenhuma outra paz e nenhuma outra felicidade como vir a Jesus. Amém. Aleluia. Jesus disse que o reino dos céus é como o homem que colecionava pérolas, pedras preciosas. E ele tinha muitas pedras. E um dia ele encontrou uma pedra tão grande, e para ele ter aquela pedra, ele tinha que vender todas as outras para comprar aquela. Amém. Irmãos, o maior tesouro que nós já achamos nesse mundo foi Jesus Cristo. Não importa o que você tem, você pode ser pobre, você tem Jesus Cristo, você tem um tesouro. Tesouro da vida eterna. Se você for rico, você tem o tesouro da vida eterna, que é Jesus Cristo. Amém? Você está feliz com Jesus? Vamos ficar de pé. Se você tem uma causa, presente a Deus em oração. Faça a sua oração. Busque você a presença de Deus. Eu quero todo mundo orando.
Querido Deus, amado Pai Celestial, nós estamos mais uma vez finalizando, ó Deus, esse culto. E nós queremos pedir a Tua bênção sobre a palavra. Meu Deus, se ficar somente nas palavras do homem, não adiantarão muitas coisas, Jesus. Mas se vier com a unção do Teu Espírito Santo, fará mudanças, meu Deus. Tocará os corações, meu Deus, conduzirá as pessoas a buscarem mais a Tua presença. E nós estamos aqui para reconhecer que o Senhor é a luz, o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a paz, o Senhor é a felicidade, o Senhor é o fundamento firme, o Senhor é a porta da salvação, é o caminho para o céu, o Senhor é a fonte da vida eterna. Perdoa, Deus, os nossos pecados debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mancha, Jesus Cristo. E, meu Deus, nessa noite, nós temos uma das promessas de Deus, é o Senhor que sara todas as enfermidades. Jesus Cristo é o grande curador, Ele cura as enfermidades. Jesus Cristo também liberta o oprimido, meu Deus, salva o pecador, anima o triste, consola o desesperado. E nós temos vindo, meu Deus, para isso. Muitas vezes nós estamos aflitos, e nós achamos ruim estar aflitos, mas nós olhamos para Hebreus 11 e vemos que os heróis da fé, eles são descritos muitas vezes como aflitos na terra, maltratados, sem ter para onde ir. E tem muitas horas que nós vemos, olhamos e não vemos para onde ir aqui nessa terra, mas nós podemos ir a Jesus Cristo, nós podemos ir ao Senhor, e Ele é a fonte da vida. E nós estamos vindo nessa noite, Deus, ao Senhor Jesus Cristo, estamos vindo à fonte da vida eterna. Pedimos a Tua ajuda, Pai, porque o Senhor precisa nos enviar Jesus. Jesus disse: ninguém envia a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Deus, envia-nos a fonte das águas da vida, envia-nos a Jesus, ó Pai. Cada dia possamos estar na presença do Senhor. Deus, aceita o Teu povo, recebe honra e glória, meu Deus, desses lábios, esses lábios louvando ao Senhor, bendizendo o Teu nome, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus forte. Nós Te adoramos, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Declaramos que não possuímos outro bem além de Ti, o nosso bem maior. Meu Deus, conforta os nossos corações, põe força em nós, Deus, que esse alimento de hoje, Senhor, nos dê força para seguir até o próximo dia do alimento. Meu Deus, revigorando as nossas forças, nos alimentando, no nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Está terminado, vamos em paz, Senhor os abençoe.